Avançamos então agora para a lição da segunda-feira e vamos continuar aqui. Vamos ler aqui o verso 1 do capítulo 16. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, diz aí o verso 2, no primeiro dia da semana, com já o amanhecer, elas foram ao túmulo. E elas consideravam e ficavam pensando: quem vai remover a pedra? Como é que nós vamos poder ungir Jesus? Havia um destacamento, Mateus nos fala isso, havia um destacamento de soldados, não sabemos quantos soldados, uma escolta, diz o Evangelho de Mateus ali, e a pedra estava selada, Mateus também afirma isso, e elas não sabiam quem poderia remover a pedra para que elas pudessem ungir a Jesus. E quando então elas chegam ao local onde Jesus havia sido sepultado, elas veem que a pedra havia sido removida e entram no túmulo e elas veem é interessante essa expressão de Marcos, veio um jovem assentado ao lado direito, olha a precisão do relato, não é? E elas ficam atemorizadas. E este anjo, então eles dizem: não fiquem com medo, não se atemorizem, vocês estão buscando Jesus, o Nazareno, mas ele não está aqui, ele ressuscitou. E ele vai agora ver de lugar onde o puseram, e vão, contem aos discípulos, é a ordem que elas recebem, contem aos discípulos, e a Pedro, veja, uma menção especial a Pedro, e sempre lembrando, tudo indica que Marcos tenha recebido de Pedro a maior parte das informações que ele relata no Evangelho. E certamente isso aparece nesse momento porque esse recado, e há um sentido aqui, Pedro havia negado Jesus, seu coração devia estar muito, muito magoado, entristecido, muita tristeza, arrependimento e dor, e esse recado é para aliviar a dor no coração de Pedro. Então, ele vai adiante de vós para a Galileia, e lá os encontrareis. E elas então, olha que coisa, saindo ali, possuídas de grande temor, não contaram nada para ninguém. Um contraste, não é? Quando Jesus pedia que os seus milagres não fossem contados, e eles contavam, agora o anjo pede que elas contem e elas não contam. E agora, olha só o que acontece. Na sequência, o autor vai nos apresentar 5 argumentos muito interessantes sobre a ressurreição. Então, o primeiro argumento, todos na lição da segunda-feira, depois o 6º e o 7º estão na lição da terça-feira. O primeiro argumento, que não é prova para a ressurreição, mas isso torna possível a ressurreição quando nós acreditamos no Deus Criador, quando entendemos que Deus tem o poder de criar. Esse Deus que criou todas as coisas a partir de matéria não existente, a criação chamada ex nihilo, criação de matéria não existente. Deus não dependeu de matéria para criar todas as coisas. Ele falou e tudo se fez. Este Deus Criador tem poder para trazer a vida àqueles que morreram. Então, o argumento de um Deus Criador torna possível a ressurreição. Segundo argumento, a tumba vazia. A tumba vazia. E é interessante que até os historiadores ateus, afirma aqui o autor, eles aceitam este fato, porque se a tumba não estivesse vazia, a alegação de que Jesus ressuscitara dentre os mortos ficaria muito difícil de se acreditar, pois a presença do seu corpo naquele local não iria dar crédito a essa afirmação, a afirmação de que ele teria ressuscitado. Então, a tumba vazia, segundo argumento. Terceiro argumento, a acusação de que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Imaginem vocês, eu mencionei aqui Mateus, eu vou dar agora o capítulo, Mateus 27, 62 a 66, foi destacada uma guarda para o sepulcro, foi posto um selo romano, e ali os soldados estavam guardando. Como é que os discípulos iriam roubar o corpo de Jesus? Não havia a mínima possibilidade de eles lutarem ou se debaterem com os soldados que estavam ali em destacamento. Não seria possível. Então, esse argumento, ele não procede e torna-se, por contraste, um argumento favorável à ressurreição. Quarto argumento, muitos viram o Cristo ressuscitado. Um testemunho oral. Inclusive, é interessante pensarmos nisso porque os próprios discípulos
diante dos testemunhos iniciais de Maria Madalena e depois daqueles que caminhavam para Emaús, os dois, eles não creram, eles recusaram a crer. Então, essa negação dos discípulos também torna-se um argumento. Como é que pode ser isso? Como é que se estabelece um contraste tamanho destes? Eles rejeitam e depois vão anunciar algo que eles haviam rejeitado? Não faz sentido. Quinto argumento, ainda na lição de segunda-feira. Como explicar que a igreja cristã foi fundada por pessoas que afirmavam ver o Senhor ressurreto, se essas pessoas que estiveram inclusive dispostas a morrer por essa verdade, e muitos deles morreram, lembramos que somente João morreu de morte natural, todos os demais discípulos, começando por Tiago, irmão de João, foram mártires. Como explicar que estas pessoas dariam a sua vida por uma mentira, por algo que não aconteceu? Quem faria isso em sã consciência? Talvez um louco pudesse fazer, mas os discípulos, eles pagaram com sua própria vida para sustentar esta mensagem e esta verdade. Assim, esses 5 argumentos são muito importantes, muito fortes e nos ajudam a sedimentar, a estabelecer a nossa fé e a nossa compreensão na ressurreição do Senhor Jesus. Com estes pensamentos, com esses 5 pontos, então nós colocamos um ponto final na lição da segunda-feira.